Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre curva em pintura de agulha. Quando você vai fazer alguma pétala meio dobradinha, assim, curvada, né? Ou até mesmo num pet, ou em qualquer outra coisa que é mais orgânico, geralmente tem uma leve curvinha ali, né? Então eu sei que muita gente tem dificuldade, não sabe como fazer curva, não sabe como deixar ela curvada. Então vou passar um tutorial pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão achar bem fácil e vão aplicar aí no bordado. Antes de começar o tutorial de fato, quero fazer essa demonstraçãozinha aqui para vocês para ficar mais fácil de visualizar. Sempre se lembre do seguinte, vou desenhar duas curvinhas aqui. Imagina que a gente vai preencher elas, certo? Se você colocar uns pontões assim, gigantes, para preencher essa curva, olha só como vai ficar o efeito. Tá vendo? Tá meio quadriculado aí o negócio. E aí quando você vem com esses pontões até a borda, fica assim, ó. Não fica parecendo uma curva. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir aqui o tamanho dos pontos que a gente coloca. Porque assim a gente consegue ir de pouquinho em pouquinho fazendo essa curva. E ela vai ficar bem mais homogênea. Então esse é o único segredo de fazer curva em pintura de agulha, não tem mais nada além disso. Agora bora pro tutorial. Aqui eu fiz uma curva bem acentuada na maioria das vezes. A curva que você vai fazer não vai ser tão acentuada assim, mas é bom praticar, porque se você consegue fazer essa, você vai conseguir fazer qualquer outra, né? Principalmente em pet, por exemplo, são raras as vezes que a gente precisa fazer algo tão fechadinho assim. Então vou pegar a primeira cor, dividir em 3 partezinhas, ou seja, vou usar 3 cores aqui. E aí eu entro e vou até a borda. Entro ali no meio do desenho e sigo até a borda. Então essa primeira parte inteira até o risco, eu vou usar essa primeira cor mais clarinha. Mas tá vendo que eu não cheguei com os pontos até o risco, né? E por que isso? Porque na pintura de agulha com curva, você precisa diminuir o tamanho dos seus pontos. Essa é a primeira regrinha aí, né? Diminua o tamanho dos seus pontos. Por quê? Porque assim a sua curva fica mais bonitinha. E aí você vai preencher toda essa primeira camada sempre assim, entrando aqui sem deixar nenhum espacinho entre os pontos, ó. Então voltei aqui para preencher tudo e vou até lá embaixo. Entra aqui no meio e vai até a borda. Essa primeira camada está concluída, agora eu vou passar para a segunda camada, usando ainda a mesma cor, porque ainda não chegou aqui na nossa divisão. Nessa segunda camada, olha só, eu vou entrar aonde já está preenchido, tentando partir o fio ao meio. Aqui eu só estou usando um fio, mas você pode usar quantos você quiser. E vou avançar um pouquinho meus pontos, começando a tombar eles só um pouquinhozinho, né? Porque essa parte que a gente tá fazendo ainda tá um pouco reta, então não precisa tombar muito os seus pontos, ok? E olha só, o tamanho do ponto, como ele é menor do que quando você faz uma pintura de agulha reta, né? Aqui deve ter uns 5 milímetros no máximo, assim, entre 2 a 5 milímetros, né? E ó, tombei um pouquinho os meus pontos. E todos eles eu tombo dessa segunda camada que eu vou fazer, para todo mundo ir juntinho. Então não adianta você tombar um ponto e o do lado ficar reto, porque senão não vai dar o efeito desejado. E aqui eu tô começando a chegar finalmente aí no risco de divisão de cor. Sem deixar o tecido aparecendo atrás. Então, se você ver que ficou algum buraquinho, você volta. Tá vendo que eu tô ultrapassando um pouquinho esse risco de divisão de cor, né? Você não precisa ficar exatamente em cima dele. Na verdade, você precisa ultrapassar ele um pouquinho. Como o risco tá meio na diagonal, assim, ó, inclinadinho, porque é uma curva, eu vou ter que fazer mais alguns pontinhos aqui do lado esquerdo para acompanhar esse risco, para também ultrapassar um pouco ele, para o meu degradê ficar bonito, ó. Então, aqui desse lado esquerdo, onde a curva tá maior, eu
ainda adiciono alguns pontinhos. Agora eu vou mudar de cor. Vou pegar um tom médio aqui. Tô usando um fio só, então vou dar os 2 mini pontinhos para arrematar. Se você ainda não sabe fazer pintura de agulha, tem outro vídeo aqui no canal que eu explico bem bonitinho para você pegar essas primeiras partes de arrematar a linha no tecido, quantos fios usar, etc. Então vê lá. Então, usando aqui a segunda cor, vai ficar a mesma coisa que a gente vem fazendo desde a segunda camada, ó. Vou entrar aonde já tá bordado, sempre aonde já tá bordado, ok? Entra aqui onde já tá bordado, avança um pouquinho mais o ponto e dá uma inclinadinha nele em comparação com a camada anterior. Então, tomba ele mais um pouquinho, vem aqui pro lado e vai fazendo toda essa próxima camada com os pontos mais tombadinhos. Agora que a gente está entrando aqui na parte mais acentuada da curva, a gente precisa diminuir ainda mais o tamanho desses pontos. Então, olha aqui o tamanhozinho que eles estão. O quadradinho inteiro, né? Mais ou menos o tamanho da primeira falange aqui do meu dedo. Falange que fala? Enfim, e esses pontinhos que eu tô dando aqui, então, são bem pequenininhos. Se você fizer uma curva maior, né, daí você pode colocar também os pontinhos um pouco maior. Então, depende do tamanho aí do seu desenho. Mas aqui eu tô colocando uns pontinhos de uns 2, 3 milímetros. E sempre tombando todo mundo junto daquela camada e só um pouquinhozinho. Você não pode tombar de uma vez só, senão vai ficar meio Minecraft. Terminei mais uma camada, avanço mais um pouquinho, entro onde já está preenchido, tombo um pouquinho mais sempre o ponto e continuo preenchendo. Tá vendo que em comparação com os primeiros pontinhos que eu coloquei aqui embaixo, na primeira camada que eu fiz, esses pontinhos de agora estão bem menores, né? Por quê? Porque a gente tá na parte mais acentuada da curva. E agora eu vou começar a terceira camada dessa cor. Ultrapasso um pouquinho aqui o meu risco de divisão. E tombo mais ainda os pontos. Então não pode ser tudo de uma vez, ok? Tenha paciência que a sua curvinha vai ficar bem mais bonita. Vou dar mais alguns pontinhos, só para manter aquela inclinação que a gente falou. E agora eu vou mudar para a nossa última cor. Pegar o verdinho mais escuro aqui, dar os 2 mini pontinhos iniciais. E agora a gente voltou aqui para uma área mais reta, então eu posso deixar esses pontos um pouco maiores. Mas você não pode fazer eles gigantes como se tivesse tudo reto, porque senão vai ficar desproporcional os pontos que você coloca aqui e os pontos que você colocou miudinhos, né? A textura de quando você preenche com pontos bem grandões e com pontos pequenininhos muda bastante, por isso que você não pode diferenciar tanto assim eles, sabe? Então, se você tiver aqui nessa área um pouquinho mais retinha, não preencha tudo de uma vez só também, porque senão a textura vai ficar muito diferente de uma parte para outra. Aí vai dar aí uma quebra, né? Ó, tô fazendo uma segunda camada aqui para finalizar.
O segredo aqui da pintura de agulha é você não pensar muito, sabe? Não falar, nossa, eu tenho que colocar esse ponto exatamente no lugar perfeito, senão não vai ficar bom. Não existe isso na pintura de agulha, você tem que deixar a sua mão bem solta e só preencher, sem se preocupar muito. Porque aí, se você preenche da primeira vez, você consegue ir aperfeiçoando. Mas quando você fica encanado que o ponto tá tortinho ou que você tá fazendo errado, você acaba não passando, né? Você acaba desistindo aí do seu bordado. Então, faça sem pensar muito. Vá colocando os pontinhos assim, que depois você consegue ir aprimorando o seu trabalho. Então, olha só, aqui na primeira cor eu usei 2 camadas, porque estava na parte mais retinha. Na segunda cor, que é a área mais acentuada, eu tive que usar 3 camadas de pontinhos menores. E na última cor, voltei a usar 2 camadas, porque ficou um pouco mais reto de novo. Mas não tem segredo, uma coisa que ajuda bastante também é você fazer linhas guias, né? Então, tem aqui o seu risco. Minha caneta não tá pegando direito. Minha caneta decidiu parar de funcionar bem agora. Enfim, tem aqui o seu risco, um pouco melhor que isso, eu acredito. E aí, se você quiser colocar linhas guias aqui no meio, olha só, para você conseguir ir entortando os seus pontos bem certinho conforme vai acontecendo a curva, também pode. Daí você coloca esses risquinhos no meio do preenchimento que eles te ajudam a se guiar aí para onde você tem que colocar o ângulo da sua linha, tá bom? Eu espero que eu esteja centralizada. Enfim, é isso. Se você ficou com alguma dúvida em alguma parte desse preenchimento, comenta aqui embaixo, pergunta que eu vou te responder. Também me fala aqui nos comentários o que você gostaria de ver nesse canal e não se esquece de se inscrever, compartilhar e todas aquelas coisas, beleza? Tchau!